Olá pessoal, aqui o Gilgamesh, rei teórico, trazendo uma nova teoria. Eu no mundo de Mato serei nos lados, e essa é a continuação do capítulo anterior do treinamento de Kyoka. Ryu cruzou os braços, observando o corpo de Rui se desintegrando lentamente. Interessante, ele murmurou, pensativo. Antes do treinamento, pela sua análise, Rui tinha uma força pelo menos 4 vezes maior que Kyoka. Mas agora, ela lutou de igual para igual. Isso significava apenas uma coisa: ela havia evoluído drasticamente. Ryu chamou seu sistema mentalmente. Abrir status da Kyoka. Na sua visão, uma tela azul translúcida apareceu, exibindo os dados atualizados de Kyoka. Status: Kyoka. Ryu arqueou uma sobrancelha. Oh, isso é bem impressionante. Em apenas 3 meses e meio, Kyoka triplicou suas capacidades físicas e dominou completamente a respiração do vento. Ele olhou para ela, que ainda recuperava o fôlego após a luta. Ela tem talento. Kyoka notou o olhar dele e franziu a testa. O que foi? Por que me olha assim? Ryu sorriu. Só estou analisando quanto você evoluiu, e tenho que admitir, você superou minhas expectativas. Kyoka corou levemente, mas logo bufou, cruzando os braços. HMPH, foi graças à sua ajuda, obrigada. Ryu. De nada. Se está tão confiante, então se prepare. Porque o próximo desafio será ainda mais difícil. Os olhos de Kyoka brilharam de animação e determinação. Traga o que quiser. Eu vou superar tudo. Kyoka estava empolgada com a ideia de um novo desafio, mas foi interrompida quando Ryu levantou a mão. Ryu, por enquanto, chega. Ela franziu a testa. Kyoka, o quê? Por quê? Ryu suspirou, cruzando os braços. Você já esqueceu que tem obrigações como capitão do esquadrão? Kyoka parou por um momento, então seus olhos se arregalaram ao lembrar. Merda. Ryu. Viu? Você ficou tão focada no treinamento que esqueceu da sua posição. Kyoka bufou. Isso é culpa sua. Você me fez treinar sem parar. Ryu arqueou uma sobrancelha. Ah é? E quem foi que quis continuar mesmo depois de dominar a respiração do vento? Kyoka desviou o olhar, emburrada. TSC, detalhes. Ryu bateu levemente na cabeça dela com os nós dos dedos. Enfim, por hora, você vai descansar. Sem treinos. Sem lutas. Volte para a base e cuide das suas responsabilidades. Você já fez um excelente progresso, agora descansa. Kyoka suspirou. Tá bom, mas eu volto depois para treinar mais. Ryu sorriu de lado. Claro. Mas por enquanto, relaxe. Kyoka se virou e começou a caminhar de volta para a base, enquanto Ryu ficava para trás, observando a partir. Ele sorriu, satisfeito. Ela realmente evoluiu muito, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Quando Kyoka saiu do campo de treinamento, Ryu franziu a testa ao notar a câmera de segurança posicionada na parte superior da parede da base. Essa câmera, ele murmurou. Ele tinha certeza de que, quando chegou, não havia nada ali. Isso só podia significar uma coisa. Depois que Kyoka relatou sobre mim para a Comandante Suprema, essa câmera foi instalada. Não apenas essa, mas várias outras foram instaladas, e pelo que eu percebia, Kyoka não sabe nada disso. Com certeza a Comandante Suprema tomou a decisão sobre isso, ou seja, ele estava sendo observado. Enquanto Ryu analisava a situação, do outro lado de Mato, em uma base militar altamente protegida, a base do 10 Esquadrão, uma jovem de cabelos roxos com franja e uma fita vermelha no lado esquerdo, observava a transmissão ao vivo da câmera. Seus olhos afiados e analíticos não desviavam de Ryu. Então esse é o garoto misterioso, murmurou Ren Yamashiro, a comandante suprema do Esquadrão Mato. Ela apoiou o queixo na mão, analisando cada detalhe de seus movimentos. Interessante. Ele percebeu a câmera tão rápido, muito observador, e sua força é algo fora do comum. Não é exagero dizer que ele pode rivalizar com qualquer capitã. Ou até superar elas. Um leve sorriso surgiu nos lábios dela. Ren, muito bem, Ryu, vamos ver até onde você pode chegar. Enquanto isso, de volta à base.
Ryu deu um pequeno sorriso de canto, como se tivesse entendido tudo. Se é assim, acho que preciso dar um recado para essa comandante suprema. Ele se virou diretamente para a câmera, encarando-a com um olhar intenso, e então levantou a mão, mostrando o dedo do meio. Aposto que está se divertindo me espionando, né? Ele disse olhando diretamente para a câmera do outro lado. Ren arregalou os olhos por um segundo, antes de começar a rir. Audacioso, hein? Ren Yamashiro, a comandante suprema do Esquadrão Mato, observava atentamente a tela de seu monitor. A imagem de Ryu saindo do campo de treinamento e entrando na base era clara, mas sua mente estava em outro lugar. Ela se recostou em sua cadeira, os olhos reflexivos e sérios, enquanto pensava no jovem estranho. Ren, vai ser divertido fazer esse garoto virar um cachorrinho obediente, ela murmurou, com um sorriso malicioso, mas logo se calou, lembrando das habilidades de Ryu. Ela não conseguia parar de pensar naquilo. As técnicas de respiração que ele ensinou a Kyoka, a força, resistência e velocidade sobre-humana, as habilidades aprimoradas de combate e os poderes desconhecidos que ele parecia terça-feira, tudo parecia ser um grande mistério, algo completamente novo. Essas técnicas são únicas. Ele pode ensinar isso para outras pessoas, mas por que ele está fazendo isso para Kyoka graça? Ren refletiu, mordendo levemente o lábio. As ações infantis dele eram notáveis, mas ela não podia negar que o progresso de Kyoka sob sua tutela tinha sido extraordinário. De um mestre rigoroso, Kyoka agora estava adquirindo uma proficiência que muitos nem sequer poderiam sonhar em alcançar. Sua força física e mental estava se desenvolvendo em um ritmo impressionante. As técnicas que ela aprendeu são de um nível que eu não esperava, e ele está fazendo isso tão naturalmente, como se fosse algo simples. Ren olhou para a tela, onde Kyoka estava treinando sozinha, praticando as formas da respiração do vento. Se Kyoka está melhorando assim, o que mais ele pode ensinar? Ren pensou, curiosa e ansiosa, mas também um pouco cautelosa. Ryu não parecia ser alguém fácil de controlar ou prever. Sua abordagem direta e sem rodeios tornava ele imprevisível, algo que Ren não costumava gostar. Ela gostava de dominar as situações, de ter tudo sob controle, mas com Ryu era diferente. Ele não se deixava intimidar. Ren se recostou em sua cadeira, os dedos cruzando sobre a mesa. Ele parece ser mais do que aparenta. Eu preciso saber mais sobre ele, testar até onde ele vai. Ela fechou os olhos por um momento, formando um plano em sua mente. Havia algo de fascinante em Ryu que a atraía, mas também algo que a desafiava. Se ele fosse tão poderoso, então talvez fosse melhor testar seus limites de perto, para saber até que ponto ele poderia ser útil para o esquadrão, ou para algo maior. Ryu, você tem algo que eu quero. Agora é hora de ver o quanto você está disposto a me dar. Ren desligou a tela e se levantou, o brilho nos olhos agora mais intenso do que antes. Base do 7º Esquadrão. Enquanto caminhava pela base, Ryu estava com a mente cheia de pensamentos, os olhos focados, mas sua expressão séria denunciava que ele estava refletindo profundamente. Ele sabia que algo estava fora de lugar. A presença de Ren Yamashiro, a comandante suprema do Esquadrão Mato, não era meramente uma coincidência. Ela estava observando de perto, e isso, por si só, já dizia muito sobre suas intenções. Ryu se sentou em sua cadeira, encarando o computador com os olhos afiados enquanto começava a pesquisar mais sobre a comandante. Ele sabia que informações eram poder, e, naquele momento, ele precisava entender com quem estava lidando. As informações que ele encontrou sobre Ren eram precisas e revelavam uma mulher com uma personalidade forte e dominadora. Seu título de comandante suprema não era apenas um cargo, era um reflexo de sua natureza impositiva e calculista. Ela gostava de controle e de manter tudo sob suas rédeas, uma pessoa orgulhosa que não tolerava falhas ou fraquezas. Ryu, resumindo a mulher e orgulhosa pra caralho, interessante. Ryu murmurou para si mesmo, observando cada detalhe da biografia e registros de Ren. Bonita, mas quem vê cara não vê coração. Ele sabia que uma pessoa assim poderia ser tanto um aliado valioso quanto uma ameaça potencial.
Rei não era uma mulher que se contentava com pouco, e ela estava claramente interessada nele, principalmente em suas habilidades e conhecimento. Ryu podia sentir que, mais cedo ou mais tarde, ela tentaria usá-lo ou até mesmo testá-lo, mas ele não era alguém fácil de ser controlado. Ryu se encostou na cadeira, refletindo sobre os próximos passos. Ele não gostava de ser vigiado, mas sabia que isso era inevitável. Se Ren estava observando ele de longe, então ele também precisava ficar atento a cada movimento dela. Se ela acha que pode me manipular como quiser, ela está enganada. Eu tenho minhas próprias regras. Ryu pensou, com um sorriso indiferente no rosto. Ele sabia que a Comandante Suprema era perigosa, mas ele também não era o tipo de pessoa que se deixava intimidar facilmente. Aliás, ele gostava de desafios. Enquanto refletia, uma ideia surgiu em sua mente. Se Ren queria algo dele, ele poderia jogar o jogo, mas nas condições dele. Desafiar essa mulher egocêntrica vai ser interessante, mas Ryu também sabia que qualquer movimento errado poderia custar caro. Por enquanto, ele preferia observar e esperar. O tempo diria quando e como ele precisaria agir. Vamos ver o quanto você está disposta a me desafiar, Rei Yamashiro. Eu tenho minhas próprias regras. Ryu fechou a tela do computador e levantou-se da cadeira com uma expressão determinada. Sabia que Rei não seria fácil de lidar, mas isso não significava que ele fosse desistir sem causar o caos em Mato. Ele finalizava com um sorriso sádico e macabro no rosto, porém ele foi interrompido quando a porta do quarto dele se abriu e quebrou o silêncio do quarto. Uma figura conhecida apareceu, e seus passos rápidos foram seguidos por uma voz familiar. Você está mais sério do que o normal, Ryu. Imari observava ele com um sorriso ligeiramente travesso. Nunca vi você assim. Parece preocupado com alguma coisa. Ryu levantou os olhos da tela do computador e deu uma risada baixa, com a expressão ainda séria, mas com um brilho de provocação nos olhos. Ah, Imari, não me faça rir. Ele disse, com um tom debochado. Só estava lembrando da surra que te dei quando cheguei na 7ª unidade. A provocação foi instantânea, e a resposta de Ryu veio sem hesitação. Ele sabia que Imari não era do tipo que se ofendia facilmente, então aproveitava para brincar com ela sempre que tinha a oportunidade. Imari arqueou uma sobrancelha, mas seu sorriso ainda permaneceu no rosto. Ela já estava acostumada com as provocações de Ryu, mas não deixava de sentir que ele gostava de testar seus limites de vez em quando. Imari, sério? Acho que a única surra que você me deu foi daquelas palavras afiadas. Imari disse, com uma expressão desafiadora. Mas no fundo, sei que você ficou com medo de mim, não é? Ryu soltou uma gargalhada baixa e se reclinou na cadeira, divertido com a resposta dela. Ryu, medo de você? Ele provocou ainda mais, olhando-a com um sorriso sarcástico. Eu só fiquei impressionado com sua habilidade de dar socos no ar. Fiquei me perguntando se algum dia você poderia acertar alguma coisa de verdade em mim. Imari se aproximou da mesa de Ryu, olhando com uma expressão travessa, mas também com uma leve sombra de cumplicidade em seus olhos. Está se achando, hein? Ela disse, sem perder a pose. Bom, pelo menos você não é aquelas pessoas que só falam e não fazem nada. Quando você chegou, eu te menosprezei por ser homem sem saber das suas reais capacidades. Agora, posso te ver com um pouco mais de respeito. Ryu sorriu, mais uma vez brincando com ela. Ah, claro, você finalmente percebeu minha grandiosidade. Ele disse com um tom irônico. Agora que eu sou uma lenda, você vai começar a me tratar com mais respeito, hein? Imari rolou os olhos, mas a amizade entre os dois era palpável, apesar das constantes provocações e brincadeiras. Elas sabiam que, no fundo, havia um respeito mútuo que se escondia por trás de todas as piadas de Ryu. Não se empolgue, Ryu. Imari respondeu com um sorriso divertido, mas também perceptível em seu tom. Ela sabia que ele tinha muito mais a mostrar. Mas, falando sério, vi você mais tenso do que o normal. Está acontecendo alguma coisa? Ryu ficou em silêncio por um momento, antes de olhar para Imari com um olhar mais sério.
Eu estou lidando com algumas coisas, mas não é nada demais. Ele disse, mantendo a expressão fechada. Só estou tentando descobrir qual é o jogo da comandante Ren. Ela está me observando. E Mari franziu a testa ao ouvir o nome de Ren Yamashiro. Ela não era novata no assunto e sabia que, quando o nome daquela comandante estava em questão, as coisas podiam ser perigosas. Ren. E Mari comentou, pensativa, tocando o queixo. Ela não é uma pessoa fácil de lidar. Cuidado com o que você faz. Ela tem um jeito de manipular as pessoas ao redor dela. Ryo balançou a cabeça com um sorriso leve, mas não parecia preocupado. Eu sei disso, Imari. Eu só não gosto de ser vigiado. Ele disse com um tom mais sério. Mas ela não sabe com quem está lidando. Imari o olhou de lado, percebendo que ele estava em seu modo de não se deixar intimidar, e só suspirou. Eu só espero que você não se meta em mais encrenca do que já está, Ryo. Ele deu um sorriso largo e se levantou da cadeira. Não se preocupe, Imari. Eu sou bom nisso. Ele disse com um tom confiante. Agora, se você me der licença, vou dar uma volta. Preciso esfriar a cabeça. Enquanto Ryo saía da sala, Imari ficou olhando por um momento, com um sorriso discreto no rosto. Ela sabia que, apesar das brincadeiras e provocações, ele era alguém inteligente e muito difícil de se derrubar. Você pode ser arrogante e idiota, mas eu sei que vai dar conta disso, Ryo. Ela murmurou para si mesma, e com um suspiro, voltou ao seu próprio treinamento. Continua, pessoal. Recado rápido, se gostou deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de teorias e animes também o aviso. E a partir da próxima parte vai começar a história original, porém a história vai ter rumo a partir do episódio 3 do anime OK.